Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Corporação Lanterna Verde, edição número 9. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, agora você pode se tornar membro Geek do canal. Começamos a HQ com o núcleo dos Lanternas, que estão fugindo dos Starbreakers. O anel de John sente que algo aconteceu em Oa e fala para o grupo: algo está errado. O poder que me conectava ao John foi danificado. A atenção de todos se volta então para o anel e Hal Jordan pergunta: o que você quer dizer com danificado? Sem explicar mais, o anel continua: John se foi? Eu preciso ir. Preciso encontrar ele. Enquanto Aya informa que eles estão chegando em Oa e o grupo percebe que algo incomum está acontecendo no planeta. Ao se aproximarem do planeta, percebem que todas as lanternas foram acesas. Mesmo sem saber o que aconteceu lá, eles já percebem que a preocupação demonstrada pelo anel e os acontecimentos de Oa estão relacionados. Um dos lanternas grita: Aya, desça com a nave o mais rápido possível. E rapidamente ela o faz, respondendo: afirmativo. Enquanto ainda descia na nave, Hal questiona Salak: o que está acontecendo? Como vocês conseguiram acender as baterias centrais de poder sem o cristal? Enquanto isso, Kyle já percebe a multidão e diz: estou mais preocupado com esse exército de criminosos com anéis. Para explicar todas as perguntas, Salak responde: esse foi o plano de John. Ele recebeu a sua mensagem e disse que seria a única maneira. Agora temos um exército e as lanternas. Superboy complementa: John deu a sua vida para acender as lanternas. Ele simplesmente... Todo o poder veio dele e foi direto para as baterias de poder. Os anéis voaram e agora ganhamos um exército. O Lanterna Vermelho ainda fala: Stewart se sacrificou e nós vamos honrar isso. Vamos lutar ao seu lado dessa vez. Hal, ainda sem acreditar, grita: quê? Isso não pode ser verdade. Ele deve ter descoberto uma maneira de... Mas é interrompido por Jade Smith, que diz que os Starbreakers estão se aproximando. O exército dos Devoradores de Emoção se aproxima de Oa e Hal Jordan inicia o plano de defesa e contra-ataque, dizendo: nós vamos descobrir o que aconteceu com John depois. Agora é hora de irmos. Lanternas, façam o que sabem fazer. Índigo, azul e verdes, escudos defensivos. Vermelho, amarelo e os demais que sobraram, se preparem para algo sujo. Enquanto os lanternas se preparam, vemos que Hal relata que dá até para sentir o poder deles indo em direção a Oa. Os devoradores de sóis pensaram que poderiam quebrar o espectro emocional e invadir o universo, fazer eles de escravos. E Hal Jordan continua: uma história antiga para aqueles que são mal, o que significa que precisamos persistir, defender o espectro emocional, Oa e todos os seres vivos. Não importa o custo, mesmo que seja John, mesmo que seja eu ou todos nós. Nós somos a Corporação Lanterna Verde, acabando com os vilões. É isso que fazemos. Enquanto os devoradores de sóis invadem, vemos suas frases cruéis como matem eles pelo que fizeram com a gente. Outro deles continua: seus guardiões nos exilaram dessa dimensão para viver em um lugar de dor e escuridão, sem emoções para nos alimentar. Mas agora, vocês serão nossos alimentos. Um deles até acredita que conseguiu atravessar as barreiras, mas não contava com um golpe combinado do construto dos Lanterna Vermelha, acabando sem piedade com aqueles que ousavam entrar nas defesas. Isso é guerra. Nesse quadro, com uma arte incrível, vemos diversos tipos de lanternas e suas estratégias peculiares para acabar com os vampiros devoradores de emoções. Mas, mais importante, mostra que os guerreiros do espectro emocional ainda conseguem se aliar quando algo que ameaça o universo bate à porta. Ainda na guerra, vemos um duelo brutal entre um dos vampiros emocionais e um Lanterna Vermelho. Apesar da ira do Lanterna Vermelho, o vampiro foi capaz de parti-lo ao meio e acabar com a raiva que existia naquele ser. O Anel prontamente buscou por um novo hospedeiro e o que vemos é ele ir em direção a Razer, um antigo Lanterna Vermelho.
mas agora Lanterna Verde. Aya, ao perceber o anel, o encoraja, dizendo: Vá, meu amor, libere sua raiva contra o mal, usando sua ira justa. Razor pega seu antigo anel verde e coloca no dedo de Aya, dizendo: Aceite esse anel como uma lembrança de onde o meu amor verdadeiramente está. E de bom grado, ele aceita o anel vermelho. É impressionante a transformação dele. A feição bondosa e carismática dá lugar a uma face contendo raiva. Mas agora, essa ira está direcionada e ele diz: Agora eu mostrarei a eles o que a ira significa. E logo em seguida vemos Razor acabar com um dos vampiros usando nada mais do que os próprios dentes. Uma cena brutal. No meio do tormento todo da guerra, vemos alguns discursos dos mais egoístas dos Lanternas Laranja, dizendo que a vitória seria dele e só dele, e também o de Sinestro, um discurso de Lanterna Verde com tons de amarelo, falando que eles devem continuar lutando, dar algum motivo para que eles tenham medo. Mas, no centro da tela, vemos Ellie, vestida com um traje azul, mas mesmo assim, sem demonstrar nenhuma esperança em seu rosto. Mas logo em seguida, revertendo isso imediatamente, Ellie diz: Eu espero que eu consiga deixar o John orgulhoso. E demonstrando todo o poder de sua esperança, ela cria construtos em formas de borboleta que capturam os vampiros e os levam para longe. O santo andarilho chega nos ombros de Ellie e diz que ter esperança se parece bastante com um ato de sonhar e que ela está indo muito bem nisso. Um grande incentivo para a pequena Ellie. Infelizmente, a batalha começa a virar contra os Lanternas. Starbreaker arremessa Hal Jordan no chão e começa o seu discurso. Tolo! Vocês estão nos dando o que precisamos para vencer. Vocês estão atirando suas emoções naqueles que se alimentam dela. Consegue sentir? Seu espectro emocional sendo drenado? Surpreendente, não é? Starbreaker começa a se alimentar da energia do anel, arremessa o Lanterna Verde para longe e discursa para seus irmãos. Se alimentem dos construtos, usem o poder deles contra eles. Esse é um ponto um pouco estranho, porque se eles podiam fazer isso desde o começo, já deveriam ter mostrado esse poder ao invés de sofrerem vários e vários golpes. Mas o que vemos a seguir é o combate de Sojourner Mulane, que dispara flechas de energia e são absorvidas por um dos vampiros, que fica pedindo por mais e mais. O que vemos adiante é a continuação desse caos. O que era um combate equilibrado agora deixa de ser. Os vampiros emocionais parecem estar acabando com os lanternas, não importando a cor. Enquanto os vampiros clamam por mais alimento, vemos Ellie e Guy Gardner perdendo seus combates para os Starbreakers. Enquanto a tragédia acontece, nos deparamos com os pensamentos de Hal. Eles estão acabando com nossos construtos, absorvendo. Estão nos deixando sem defesa. Nós não podemos deixar o sacrifício de John ser em vão. Enquanto isso, em uma localização desconhecida de Oa, a trama com Crona continua. A luva roubada de Ellie se conectou a um dispositivo e vemos que está acontecendo um download de consciência, significando que Simon retomou o controle do seu corpo. Logo ao levantar, ele sabe que algo está errado e vai impedir o que quer que esteja acontecendo ali. Ele diz: Eu não sei o que você é, mas não pode ser bom. E com uma martelada insana, ele interrompe o download, liberando uma energia absurda enquanto o mecanismo grita que está acontecendo uma troca de rota. A energia que explodiu ali arremessou Simon para longe, que acabou caindo próximo aos Guardiões e Kelly. Essa mesma energia acabou interagindo com os Guardiões, e de alguma forma, agora, suas memórias e conhecimentos retornaram. Eles se lembram, e melhor ainda, eles dizem que agora sabem o que precisam fazer para vencer os vampiros emocionais. Ainda na câmara escondida, vemos que Crona começa a falar. Tolos! Vocês podem ter danificado meu corpo, mas eu estava destinado a viver, com a aparência do maior dos seus heróis. Mas eu ainda renasci, e a mente de Crona vive. O que vemos na página é o corpo de Hal Jordan danificado, um clone deformado que agora parece conter a mente de Crona. Ainda no combate sangrento, os Guardiões falam com todos os Lanternas. Nos escutem. Nós somos os Guardiões de Oa,
e encontramos um jeito de vencer os Devoradores de Sóis. Mas precisamos de tempo. Lutem por Oa, pelo universo. Após ouvirem essa mensagem, cada um dos Lanterna dá o melhor que pode. Os Lanternas Verde exibem sua vontade máxima. Os amarelos impõem seu medo. Os azuis mostram o que é ter esperança. Os vermelhos mostram que a raiva deles é ilimitada. E os roxos demonstram sua paixão pelo universo. Mesmo no caos, Hal Jordan continua. Nós só temos que aguentar mais um pouco para que os Guardiões façam o que têm que fazer. Só mantê-los ocupados. Os Guardiões então voam em direção às baterias e falam seu plano. Achem os fios, achem as bobinas de energia, mostrem a eles o que eles desejam, deem a ele o poder que eles querem. Os Guardiões interagem com as baterias e elas explodem em uma energia iluminando o planeta inteiro com a força de infinitos sóis. Enquanto isso, vemos que Hal Jordan tenta seus artifícios criativos para dar tempo para os Guardiões finalizarem o plano. Todos os vampiros são iluminados pela energia que está sendo emanada das baterias. Um deles fala, essa emoção, esse poder. Enquanto isso, outros completam. Nós poderíamos estar completos. É mais do que milhares de sóis. Vai nos solidificar por toda a eternidade. E como mosquitos voando em direção à luz, os vampiros emocionais vão em direção às baterias. Starbreaker percebe que isso é uma armadilha e grita para que não sejam enganados. Mas, quando ele mesmo encara o poder das baterias, diz: esse poder pode nos encher, pode saciar nossa fome. Nem mesmo Starbreaker conseguiu resistir ao poder das baterias. Todos eles, hipnotizados pelo poder, foram em direção às baterias e desapareceram. Logo em seguida, os Guardiões chegam e começam suas explicações. Fomos atingidos por uma transmissão de consciência que acabou fazendo com que nossas memórias e conhecimentos retornassem. Os Devoradores de Sóis se alimentam de emoções, e foi justamente o que demos a eles. Foram prisioneiros da sua própria luxúria por poder. A bateria os alimentará e eles não vão querer mais nada. Demos a eles o que queriam por toda a eternidade. Apesar de toda a explicação, Guy Gardner não achou que tenha sido a melhor solução. Os Guardiões então anunciam, começa uma nova era para os Lanternas. Boas e más notícias, diz Guy Gardner enquanto chega próximo aos seus amigos Hal e Carol. Kelly tem uma informação maluca sobre a luva e Crona. A gente vai precisar resolver isso, mas antes, nós evitamos o apocalipse. Que tal vocês dois virem com a gente? Celebrar? Hal, triste, responde. Claro, num minuto. É que a gente não teria conseguido sem o John. Guy concorda, mas diz logo em seguida. E se ele estivesse aqui, ele não gostaria que você chorasse por isso. Ele gostaria que continuássemos lutando, que continuássemos o trabalho sem reclamar, mostrando o que é a verdadeira força, mostrando ao universo que existem heróis. Mas enquanto uns comemoram, o anel de John viaja. Ele vai em direção ao setor sombrio, onde chega a um planeta, mais especificadamente em uma casa parecida com uma fazenda. E lá ele diz, John Stewart. Terminamos então a HQ com uma revelação bizarra. John Stewart está ali, vivo. E o anel que foi pessoalmente buscá-lo diz, é hora de voltar para casa. Na próxima edição, veremos como será o retorno do Lanterna e o que aconteceu para que ele estivesse ali no setor sombrio. Essa foi uma pincelada da história da HQ Corporação Lanterna Verde, edição número 9. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!